Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje, um vídeo muito espontâneo que eu decidi gravar no meio de uma pesquisa aqui que eu estou fazendo para ajudar um amigo. Então, para que eu possa ajudar, eu tenho que entender como ajudar, né? Como que funciona o sistema. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês se vale ainda a pena imigrar, né, para o continente europeu. E se eu fosse fazer isso hoje, para onde eu iria? Meu nome é Renan Ferraz e esse é o canal Via Sincera. Bom, primeiramente peço desculpas por essa voz aí, enfim, de doente, porque de fato eu estou doente, faz aí 2 semanas que eu estou gripado. Semana passada estive muito pior, mas é isso. Tive que ficar um pouco de repouso. Primeiramente, até ali mais ou menos setembro de 2021, tinha uma possibilidade excelente para brasileiros, né? Que basicamente você tinha que montar sua árvore genealógica, chegar até algum cristão novo, né? Os cristãos novos, como o nome já diz, um novo cristão, eram os judeus que habitavam ali a Península Ibérica, né? Ou seja, Espanha, Portugal. Muitos deles foram convertidos ao cristianismo de uma maneira forçada e eles eram chamados de cristãos novos. E muitos deles foram para o Brasil, né? Ali por volta de 1500, enfim, próprio na época do descobrimento. Então, basicamente, o que você tinha que fazer era achar um cristão novo na tua árvore genealógica e fazer um relatório desse cristão novo, dessa pessoa, desse indivíduo, até você. Eu vou tentar ilustrar aí no vídeo com a minha própria árvore genealógica. Então, você vem descrevendo cada geração. Por exemplo, eu acho que eu vou usar no vídeo talvez a linhagem do Antônio Bicudo, né, que é um personagem conhecido do meio genealógico brasileiro, enfim. Então você vinha descrevendo Antônio Bicudo, casado com tal, pai de tal pessoa, que foi casado com tal, pai de tal pessoa, mãe de tal pessoa, casado com tal, até chegar em você. E aí você mandava esse documento para a Comunidade Israelita de Lisboa, a CIL, e eles pagavam uma taxa, que era uma doação, na verdade, que é de 500 euros, né, para a primeira árvore. E eles faziam o quê? Certificavam essa árvore, te enviavam um certificado dizendo que era uma árvore verdadeira, e só com esse documento você já podia dar entrada no processo de cidadania portuguesa. Isso valeu de 2015 até mais ou menos setembro de 2021, se eu não me engano. Eu, infelizmente, não consegui fazer tudo a tempo antes da mudança da lei. Então, quando a lei mudou, foram adicionadas novas exigências a esse pedido de cidadania. Por exemplo, agora você precisa morar por no mínimo 3 anos em Portugal. Atualmente é um ótimo negócio porque a coisa está ainda mudando em Portugal e esse caminho pode ficar ainda mais estreito, ou seja, estão dificultando cada vez mais. Então, agora, o brasileiro no Brasil não consegue mais dar entrada nesse pedido de cidadania por essa via, né? A não ser que ele vá para Portugal, more lá 3 anos, e aí tenha esse certificado e consiga dar entrada no processo por ter esse certificado. Um outro país que mudou as suas regras foi a Itália. A Itália tinha essa coisa de você não ter limite de geração, né, para você pedir a cidadania italiana por direito de sangue, também chamado de ius sanguinis. Eu escrevi para vocês. Mas essa lei foi alterada, colocaram um limite de geração. Agora, se eu não me engano, até no máximo os avós, né, serem italianos. Ou seja, você cortou o direito de uma galera de poder pedir por essa via. E as pessoas antes também podiam pedir do Brasil, sem nunca precisar pisar na Itália, aprender a língua e tirar uma sua cidadania e tinha lá seu passaportezinho vermelho em casa, né? E isso mudou. Então agora você, além de tem que ter um nível de B1 em italiano, se eu não me engano, e você tem que ser um parente mais próximo. E outra, você
Agora, se eu não me engano, é só por via judicial, ou seja, você tem que processar o Estado italiano, né? Então você vai passar por uma corte, enfim. Antes era um direito quase que automático, né? Se você tivesse tudo certinho e viesse aqui na Itália. As coisas mudaram. Outro país que mudou também a regra, a Alemanha. A Alemanha tinha uma regra que se você fosse para a Alemanha, aprendesse a língua, demonstrasse que você é integrado, aquela coisa toda, você podia fazer a cidadania em até 3 anos. Agora não pode mais. Agora é no mínimo 5 anos. Vou colocar a informação correta aí para vocês. Agora de cabeça talvez eu não lembre. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um grande amigo que está de mudança para a Espanha. Ele está se organizando para ir para a Espanha. E ele me pediu uma ajuda como amigo, né? Para ajudá-lo, enfim, a preparar coisas para o pedido do visto, né? Ele quer um visto de autônomo, então eu tenho pesquisado muito, não é meu trabalho, mas eu estou fazendo isso porque eu gosto e porque é um grande amigo. Então eu tenho pesquisado muito sobre a Espanha. E, cara, eu acho que hoje, se eu fosse fazer uma imigração, eu moro na Itália, tá? Então, se eu fosse fazer uma imigração, eu iria para a Espanha. Por quê? Se você tem um visto de trabalho, se você tem um visto de nomadismo digital, se você tem um visto de autônomo, depois de 2 anos, você pode dar entrada no seu processo de cidadania espanhola. E, cara, uma cidadania europeia ainda é algo que vale muito a pena. Não precisa de visto para ir para os Estados Unidos, não que interesse talvez agora ir para os Estados Unidos, mas é uma porta aberta. Você pode morar e trabalhar na Suíça. Você pode ir com facilidade para o norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Noruega, enfim, países que não estão na zona do euro e nem na zona Schengen, no espaço Schengen, mas que facilitam a entrada de pessoas que têm este passaporte, um passaporte europeu. Então ainda é um baita de um negócio ir para a Espanha. E eu realmente, hoje, se eu estivesse no Brasil me organizando para tal, eu iria sim para a Espanha, me organizar para ir para a Espanha. Eu desisti da certificação da CIL, lá daquela árvore genealógica, num primeiro momento, desculpe, sim, eu tinha desistido. Depois, eu decidi que eu queria concluir essa parte do processo, porque, enfim, eu paguei coisas, serviços, então eu queria concluir isso. E eu pedi ajuda nas redes sociais e achei uma pessoa que me ajudou a achar as informações que faltavam, e agora eu estou aguardando a certificação. Esse documento não é completamente inútil, ainda pode ser útil. Talvez, depois aqui da Itália, se eu quiser, não sei, transferir a minha atividade, a minha vida para Portugal, talvez seja uma possibilidade, né? A cidadania europeia eu ainda não tenho, mas assim, não está completamente fora, né, do meu objetivo aí de vida. Eu acho importante. Então, outra coisa, se você tem muito dinheiro, saiba que mesmo você indo para uma Espanha aí da vida, aqueles poucos anos que você vai ficar ali para conseguir a cidadania, você vai precisar declarar os seus bens e tudo sempre no território espanhol. E, cara, a Espanha vai morder uma fatia grande do teu dinheiro, né, através dos impostos, muito mesmo. Então, uma coisa para variar. Agora, se você é um cidadão médio, assim como eu, por exemplo, eu acho que vale a pena. Vale a pena, sim, você se organizar com língua, com informações, com uma atividade, se você tem uma atividade comercial. Se você tem essa atividade e você puder empregar um espanhol, as suas chances de conseguir esse visto sobem, vão lá para as cabeças, né? Ou se você tem uma atividade virtual, que você tem rendimentos que são compatíveis com o que eles pedem ali de valor mensal para você apresentar, né, para o pedido de visto, enfim, se você é um nômade digital, ou seja, se você também tem, por exemplo, um canal no YouTube que te rende uma grana, talvez seja uma ótima possibilidade. Mas saiba que o mundo, ele não é estático, as coisas mudam, né? Se vocês olharem lá no canal do Eliezer Tchiminiak, o Via Infinda, ele
tá em Portugal, já tem acho que 2 ou 3 anos, investiu uma grana e agora está relatando problemas para renovo de visto, renovo no caso da permissão de residência, né? Por quê? Porque as coisas mudam. E nesse momento do mundo, da Europa, enfim, tá tudo indo muito contra o imigrante. Mesmo que você tenha valores que são parecidos com valores ligados à comunidade europeia, mesmo que você se pareça, né, com pessoas europeias, e muitas vezes mesmo que você fale a língua, né, que você tenha um nome, um sobrenome europeu, o fator imigração atualmente tem sido um tema muito delicado, né, discutido, enfim. Então, até que essas coisas se estabeleçam, eu acho importante você ter isso assim, muito claro em mente. E se você tem um objetivo, faça-o enquanto é tempo, enquanto há tempo, porque pode ser que a própria Espanha mesmo mude as suas regras, né? Enfim, a França, eu não falo muito da França porque eu acho que a França vale a pena se você ainda quer fazer uma formação universitária, e aí você vai para a França, você tem que ter, eu acho que 3 anos de residência e se formar na França, e a partir daí você consegue um pedido de uma permissão de residência maior, e depois, eu acho que de 5 anos, você pode pedir a cidadania francesa. Se você é um brasileiro ou um latino de qualquer outro país, ainda a melhor opção é a Espanha. Se alguma dessas informações fez ou faz sentido para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com pessoas que você acha que têm esse interesse. E é isso, galera. Valeu!